Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Eu estava aqui meditando e resolvi compartilhar no devocional de hoje. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18, e o versículo 6, que diz assim: Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? É importante lembrar que depois de 3 anos que não havia guerras, estava tranquilo. Então o rei Josafá desce até o rei Acabe. Eles haviam feito aliança sobre casamentos, no caso dos herdeiros, e acontece que aqui, quando o rei Acabe, que era um homem mau, recebe Josafá, que era um homem temente a Deus, o que o rei Acabe faz? Ele faz um banquete, ele mata muitos bois, muitas ovelhas, e depois do banquete, que o rei Josafá já estava tranquilo, rei Josafá é rei de Judá, e o rei Acabe, rei de Israel, quando houve a separação do reino depois da morte de Salomão. Então o reino de Israel ficou dividido, reino do norte e reino do sul, reino de Israel e reino de Judá. O reino de Judá aqui, o rei era Josafá, homem temente a Deus, que cometeu alguns erros, mas era temente a Deus. E Acabe, que era mau. Acabe é um símbolo da idolatria e de tudo que não presta, da carnalidade e do pecado e de tudo que é ruim. Mas aqui, depois do banquete, o rei Josafá estava feliz com aquela festa toda, com aquela bajulação toda. O rei de Israel chama Josafá para ir à guerra com ele. E o rei de Judá, temente a Deus, diz para Acabe: sou o mesmo que tu. O meu povo é como o teu povo, e estaremos contigo nessa guerra. Um homem de Deus deveria estar preocupado em servir a Deus. Quando ele fala, eu sou o mesmo que você, um ímpio, um idólatra. Mas o que mais impressiona é que o rei de Judá, temente a Deus, disse: vamos consultar o Senhor. Então o rei de Israel, o idólatra, trouxe 400 profetas. Lembra que lá o profeta Elias havia matado 400 profetas de Baal? Isto. Agora parece que o rei de Israel, o rei Acabe, já havia trazido, substituído mais 400 profetas por aqueles que haviam morrido. Então aqui consultou os profetas falsos. Estes profetas disseram: vai, porque a vitória é sua. Mas o rei de Judá, rei temente a Deus, disse: não tem aqui um profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse: tem um, mas ele só profetiza mal. Manda chamar. O que me impressiona aqui é que o rei de Israel sabia onde havia um profeta temente a Deus por nome de Micaías. Mas ele estava ouvindo profetas falsos. Ele estava ouvindo profetas que só profetizavam aquilo que ele queria ouvir. E eu não quero prolongar porque eu acredito que você já entendeu a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é: se você for como Acabe, idólatra, e só quer ouvir aquilo, uma pessoa materialista, preocupado com coisas terrenas, preocupados com status dessa terra, você vai procurar profetas, pregadores, pastores e igreja que só fala aquilo que você quer ouvir. Mas você sabe onde estão os verdadeiros profetas e as verdadeiras igrejas. Então, não se dá por inocente. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Se você estiver ouvindo um pastor que só fala coisa para te enganar, que não prega a palavra de Deus, vida espiritual do pregador é entre ele e Deus, mas a palavra não é dele. Você tem que ouvir, por isso que a Bíblia fala para não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Então, se o seu pastor não prega a Bíblia, não prega a palavra de Deus, não prega arrebatamento, não prega a vida eterna, você está ouvindo o falso profeta falando no seu ouvido.
Se a sua igreja é uma igreja que só fala de riqueza material, de bens materiais, é uma igreja falsa, é profeta de Jezabel. Fuja desse pessoal e procure um lugar que realmente fala de Deus. Eu quero acreditar que você vai seguir o exemplo de Josafá e não o exemplo de Acabe. Mas falaremos mais sobre isso nos próximos devocionais, porque eu sei que nem todo mundo tem paciência para ouvir um vídeo mais longo, então vamos falando de pouco a pouco. Todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e oração. Eu convido você a fazer parte desse devocional todos os dias. Uma palavra de Deus, uma explicação e uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por essas vidas que estão orando comigo nesse momento. E que venhamos, Pai, seguir os exemplos de Josafá. Não os erros, Pai, que ele teve de fazer aliança com Acabe, mas de ser temente ao Senhor, de perguntar se havia profeta, palavra verdadeira, palavra do Senhor, palavra de vida eterna. Pai, segura em nossas mãos e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu procurei ser breve, ser prático, ser objetivo. Peço a você que curte e compartilhe essa mensagem e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.